Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Você que está em casa, você que está cultuando ao Senhor conosco, você está adorando aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o que nós não somos, tem o que não temos, pode o que nós não podemos. Seja bem-vindo ao culto fé. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos fazer a mesma leitura aqui pela tela, vamos lá, por favor. 1 Coríntios 16, verso 13. Todos aí no telão, vamos lá, todos juntos, em uníssonos, em uma só voz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos no Senhor. Aqui não está aparecendo. Verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. Esse texto nós acabamos de ler aqui pela manhã hoje, e com certeza ministrou os nossos corações, com certeza também estará ministrando o teu. Hoje nós encerramos aqui a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segunda-feira começaremos a segunda. Então você está convidado a ler a Bíblia conosco e orar conosco aqui de manhã, de 5h30 às 7. Entendeu, Aninha? Deixa a coberta lá, Aninha. Coragem. Tu não tem aula nesse horário, Aninha. Tem? 5h30? 5h30 da manhã. 30 minutos de oração e 1 hora de Bíblia. 7 horas está liberada, Aninha, para ir dar café à coroa, entendeu? Chega lá e você dá tempo de acordar, fazer o café para ela. Então está aí a Aninha convidada, bem como a todos que aqui estão no santuário. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por todos que trouxeste à tua casa. Obrigado, Deus, por todos que estão em casa, cultuando a Ti por meio, ó Deus, da internet, do Facebook, e que cultuarão depois com a mensagem, ó Deus, no YouTube, estarão, ó Deus, sendo por Ti alimentados. Portanto, Pai Santo, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas a serem aqui ministradas. Que não seja, Deus, eu a falar, mas o Senhor. Venha, ó Deus, em o nome de Jesus, trazer a Tua palavra e alimentar as Tuas ovelhas. Vem, Pai Santo, dar pasta ao Teu aprisco. Em o nome de Jesus, Deus, em o nome de Jesus, rogamos a Ti por aqueles que estão enfermos, que enquanto estiver ministrando a palavra, que o Senhor cure. Meu Deus, aqueles que estão com a dor da perca, que o Senhor ministre consolo, que o Senhor ministre fortalecimento. Ser Pai Santo com toda a família da irmã Fabiana. Ser, ó Deus, com todas as famílias enlutadas, ó Deus, que perderam seus entes queridos nessa semana, desde, ó Deus, o último domingo, Pai, como houve o fato do Flávio, o esposo do Dominique, e todos os demais, ó Pai, que têm sofrido, ó Deus, com as percas, que sejam por Ti consolados, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, esse texto aqui está no finalzinho da carta, são as exortações finais. Exortações finais, as palavras finais do apóstolo Paulo. E por ser finais, requer bastante atenção. Observe que ao final de um discurso, geralmente o que é a conclusão, é comum ser uma repetição ou uma síntese de tudo. As palavras finais, geralmente, aquelas mais importantes, costumam se guardar. Se nós observarmos na Bíblia, é interessante,
Por exemplo, o livro de Gênesis começa falando de vida, mas termina falando de morte. O final do livro de Gênesis está falando de morte. A morte de José. Mas, no entanto, José, olhando para a sua vida, olhando para o projeto de Deus, olhando para as promessas de Deus, olhando para o projeto do Senhor com o seu povo, José teve fé. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite para este culto fé, a fim de que você venha exercitar a sua fé. Em Gênesis 50, verso 24 e verso 25, a Bíblia diz que José, chegando no final da sua vida, e assim encerra o livro de Gênesis, falando da morte de José, mas José olhando para o final da sua vida, José não está enxergando a morte como um fim em si. José olha para o projeto de Deus, para a proposta de Deus, para a promessa de Deus, e vê que ela vai muito além. E José, pela fé, fez menção de que o seu corpo, que seria sepultado, que removesse os seus ossos e levasse para a terra prometida, quando Deus retirasse o seu povo. Então nós temos aí no verso 25, José fez jurar os seus filhos. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Fareis transportar os meus ossos daqui. Em Hebreus capítulo 11, verso 22, é citado o José como um dos heróis da fé, está lá na galeria dos heróis da fé, exatamente porque ele, pela fé, ele contemplou a libertação. E é interessante que dos hebreus que saíram do Egito, da terra prometida, com a promessa, saíram do Egito com a promessa de ir para a terra prometida, muitos ficaram pelo meio do caminho. No entanto, José, que é conduzido com os seus restos mortais, os seus ossos, sai do Egito e é sepultado na terra prometida. Olha que interessante. Mas, voltando aqui à carta de Paulo aos Coríntios, nestas exortações finais, de um conteúdo riquíssimo, doutrinário, de ensino, de instrução, para a igreja que estava em Corinto, Paulo aqui nesses 2 versos, traz uma sintetização muito importante daquilo que é necessário na fé cristã. Primeira coisa aí que Paulo fala é um mandamento, é uma ordem para os irmãos de Corinto: sede vigilantes. Sede vigilantes. Sede vigilantes. Sede vigilantes. A vigilância, irmãos, é algo importante na nossa vida. Jesus ensinou sobre a vigilância. A vigilância é importante em tudo. Até um leite você põe lá para ferver. Se não tiver cuidado, derrama o fogão e suja, é uma contrariedade. Além do prejuízo, é gás demais, é prejuízo em tudo. Vigilante no orçamento, vigilante nas palavras, vigilante nas atitudes, vigilante no comportamento, vigilante no cumprimento das profecias, para perceber que o dia do Senhor está próximo. Vigilante para discernir o tempo de cada coisa, a hora de cada coisa. Vigilante para discernir o espaço e o tempo. Nós vamos ver Jesus Cristo ensinando sobre a respeito da vigilância com relação aos últimos dias. Mateus 24, 42, ele diz: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E aí nós estamos vendo o cumprimento das profecias, é como que se não fosse a palavra de Deus se cumprindo. No capítulo 25, verso 3, mais uma vez ele está: olha, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora. Então pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora, e só aquele que estiver em vigilância saberá o dia e saberá a hora. É preciso estar vigilante, vigiando.
No capítulo 26 de Mateus, ele está lá no Getsêmani, e ele pede aos discípulos para orar com ele. Ele está profundamente angustiado, e ele fala: vigiai comigo. E os discípulos ali dormem e não conseguem. E no verso 41 ele diz então: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Somente no estado de vigilância é que vamos perceber a tentação. Se não tivermos no estado de vigilância, jamais perceberemos a tentação. Ela vai vir e vai acontecer, e vai cair, porque não está vigilante, não percebe. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam com sono. E eles, pelo fato do cansaço ali, o sono, não estavam apercebidos aquele momento tão necessário para Jesus. E não puderam vigiar com ele 1 hora, não puderam estar com ele 1 hora em oração. Então ele diz: vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a vigilância, irmãos, é extremamente importante em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E aí Paulo está: sede vigilantes. Não é um pedido, é uma ordem. Sede vigilantes. Quantas vezes a gente fala o que não gostaria de falar? Porque não vigiou nas palavras. Comete uma atitude que não gostaria de cometer, porque não vigiou. Então a falta de vigilância deixa suscetível à tentação. A outra expressão aí é: permanecei firmes na fé. Nem todo mundo que começa na fé cristã permanece. A gente tem na história, tanto no Antigo Testamento como no Novo, muitos personagens que começaram a jornada da fé, mas não perseveraram. Começaram a jornada, uma caminhada com Deus, e desistiram no meio do caminho. Começaram amando ao Senhor, depois deixou esse amor esfriar. Começou num fervor no início da fé, com as escrituras, lendo a Bíblia, depois foi deixando de ler. No início da fé começou com um fervor de oração, tempo separado para Deus, depois já não tem mais tempo para o Senhor. Vida de dedicação na obra, no reino, no serviço, depois se envolve com tantas coisas e já não tem tempo mais para o serviço. Já não serve mais. Já não acha que o serviço do Senhor é algo tão importante assim. Cooperar já não é tão importante. Paulo está exortando a igreja de Corinto aí a permanecer firme na fé. Eu citei aqui o caso de José, que Hebreus 11, 22 vai falar ao seu respeito, e aí no capítulo 11 de Hebreus a gente vai ter uma galeria de muitos deles que perseveraram na fé em momentos mais difíceis da sua vida. Pela fé deram o seu melhor, como é o caso do primeiro aí que é citado, que é Abel. Pela fé ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Pela fé o Enoque foi transladado. E assim a gente vai vendo cada um deles sendo mencionado. Pela fé Noé constrói a arca. É pela fé. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo escrevendo ao jovem, inspirando e estimulando, Paulo diz, olha, Paulo está chegando ao final. A gente está falando aqui no final de uma carta, exortação final da vida de Paulo. Ele chega ao final da sua carreira, ao final da sua vida, e ele escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, 2 Timóteo aí 4, 7, olha Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele perseverou em combater o bom combate. Perseverou em combater o bom combate.
chegou ao final da carreira, mas não perdeu a fé. Não perdeu o estímulo, não perdeu o amor, não perdeu o fervor, não perdeu, não diminuiu a intensidade em amar e em servir ao Senhor. Em Mateus 27, 21, Jesus Cristo diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos começam querendo fazer a vontade do Pai, mas nem todos permanecem fazendo a vontade do Pai. Quando eu penso em perseverança, e aí Paulo está mandando permanecer firme na fé, eu gosto de lembrar de dois textos, dois momentos de Jesus com os seus discípulos. O primeiro é com os 12, Mateus 10, 22. Ele está instruindo os 12 para enviá-los. E aí Jesus Cristo exorta dizendo: olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perseverem. Vocês irão enfrentar desafios, vocês irão enfrentar dificuldades, mas perseverem. 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 E o outro está em Mateus 24, versículo 12. É um outro contexto agora, não mais do início do ministério de Jesus, não mais no momento que ele está ali com a escola dos 12, agora no final do seu ministério. Jesus está apontando para o tempo do fim. Jesus não somente está chegando no final do seu ministério, mas Jesus está apontando para o tempo do fim. E Jesus está falando aí nesse capítulo que nos últimos dias virão muitas coisas, guerras, rumores de guerra, pestes, muitas coisas ele está falando. E aí no versículo 12 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. A iniquidade tem se multiplicado. Até a língua portuguesa já estão mexendo agora. Você não pode mais. Já está aí. Tantas mudanças. Um ajuste, se ajustando. Essa semana apareceu aí a Ana Maria pedindo perdão, desculpa, porque ela citou um termo de preconceito, reverso, né? Ah, desculpa, não pode usar o reverso. Oh. Que confusão nós estamos vivendo, onde cada vez mais se promove o desamor, divisão, segregação. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí no verso 13, por favor, de Mateus 24, que é o complemento. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não estou tendo retorno igual ao de lá. Não está igual aqui. Aqui aparece a referência, lá aparece o versículo. Não está aparecendo aqui a tela de lá, não. Então Paulo, ele exorta os irmãos a serem vigilantes, é uma ordem, a permanecer firme na fé. E aí depois Paulo traz outro destaque muito importante na conclusão aí desta carta, quando ele está dando agora as exortações finais.
Paulo diz: portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. 1 Coríntios 16, 13. Portai-vos varonilmente. Quer dizer, de maneira vigorosa, em que há vigor, corajosamente. A palavra varonil significa que pertence, na verdade, ao homem, é próprio do homem, do varão, viril, másculo. E essa ideia nós encontramos quando também o escritor aos Hebreus está ali estimulando os crentes hebreus que estavam esfriando na fé. E antes aí do capítulo 11, a gente tem o capítulo 10, quando o Senhor fala a partir do versículo 35. Hebreus 10, 35 ao 38. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandonem. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa está para aqueles que perseveram. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 37, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz minha alma. Se ele se retroceder, se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, portai-vos varonilmente. Sejam homens vigorosos, sejam mulheres vigorosas, firmes. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você é da turma da fé? Amém? Você está no lugar certo, culto fé. Então, fortalecei-vos. Fortalecei-vos é a palavra aí de Paulo ainda no verso 13. Fortalecei-vos. O fortalecimento é uma necessidade diária. Dia após dia, vez outra após outra, nós nos cansamos, nos enfadamos. Nos cansamos. Às vezes até mesmo de ler Bíblia, nos cansamos, às vezes até mesmo de orar. Nos cansamos. E é aí que precisamos de fortalecimento. Fortalecei-vos. Aí a importância da mentoria, de um ajudar o outro, de um encorajar o outro, de um fortalecer o outro, de um visitar o outro. Nesse momento pandêmico não é interessante a visita, mas liga. Faz uma chamada, manda uma mensagem, encoraja, fortalece, faz oração, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros. Paulo está aqui encorajando os irmãos, fortalecendo os irmãos. Como é importante estar cultuando ou em casa ou aqui no templo, porque nós somos fortalecidos. Somos estimulados, somos animados. Fortalecei-vos. Nos lembra lá Isaías 40, verso 28, começa do 27, 28, 29, 30, quando o profeta ali está dizendo: não ouvistes que o Eterno, o Senhor Todo-Poderoso, não se cansa nem se fadiga? Os jovens tropeçam, caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fortalecei-vos, fortalecei-vos. Em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, Paulo está dizendo: olha, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor.
Fortalecei-vos no Senhor. Existe o dia mau. Então fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no seu Deus. Fortalecei-vos no seu Pai, que está nos céus. Fortalecei-vos na força do seu poder. Fortalecei-vos. Aí o versículo 11 de Efésios 6, ele diz: e revesti-vos, fortalecei-vos e revesti-vos, para poderdes resistir no dia mau. E aí Paulo vai falar de um revestimento de toda uma armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes no dia mau. E aí ele vai falar de uma armadura como de um soldado romano. O soldado, para lutar, ele tinha que ter ali as suas EPIs, né, as suas vestes. E aí Paulo vai descrevendo, olhando para aquela armadura do soldado romano e fazendo uma associação com as vestes espirituais. E aí ele fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos do Senhor. A Bíblia fala de vários tipos de vestes: veste de amor, veste de santidade, veste de justiça, veste de humildade. E vários tipos de veste. Desde o Gênesis, lá quando o homem estava com medo, porque entendeu que estava nu, teve medo, se escondeu. Deus foi lá, fez a terapia com Adão, com Eva, matou um animal e os vestiu. E assim nós somos vestidos e revestidos em Cristo, com veste de salvação, de amor, de justiça, de humildade. Aí, voltando para a carta de Paulo, ele, nas suas exortações finais, no versículo 14, ele diz: olha, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você já parou para pensar sobre isso? Se todos os seus atos fossem feitos com amor, gente, esse mundo era diferente. Hein, Sérgio? Todos os seus atos lá com Erasmão, com amor. Com Andy, com Emily, com os alunos, com os colegas, com todo mundo, superiores, inferiores, todo mundo. Todos os atos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor é o resumo de toda a Bíblia. Paulo vai ensinar isso. É o cumprimento de toda a lei. Em Gálatas 5,14 ele fala. Romanos 12, verso 9 e 10, ele vai dizer que esse amor não deve ser fingido e que a gente deve amar cordialmente. No 14:10 ele vai falar também desse amor. Pedro vai dizer que Pedrão lá, né? O Pedrão que lançou mão da espada, agora cheio do Espírito Santo, cheio de amor. Pedrão vai dizer, 1 Pedro 4:8, Pedro vai dizer que o amor cobre multidão de pecado. Significa o que é isso? Que o amor é capaz de você... Não é concordar com o pecado, que é a falha. Mas é de você superar, estar acima disso. O amor é maior. O amor é maior. O amor é mais do que a ofensa, do que a agressão. Por isso que vem o perdão. O amor é mais. Daí Romanos 5:20, né, quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, por causa desse amor. O pecado do homem não é maior que o amor de Deus. Não é maior que o amor de Deus. Então aqui nós estamos vendo Paulo nesta sintetização aí dessas exortações finais. E ele vai terminar essa carta
pegando literalmente os últimos versos, o verso 23 e o verso 24, dizendo assim: a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Olha que lindo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai encerrar dizendo que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja convosco. Você consegue entender a importância desse conteúdo e como isso chama atenção no final dessa carta? A gente pode lembrar as últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, ainda estarás comigo no paraíso, falando ali para aquele que estava perdido. Mulher, eis aí teu filho, e falando para o filho, eis aí tua mãe. Porque no cristianismo nós somos mãe e filho um dos outros. Eli, Eli, lama sabachthani, o Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, mostrando a sua humanidade. Deus não tinha ali abandonado Jesus, mas ali Jesus estava assumindo o nosso lugar no madeiro. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. São últimas palavras registradas nos evangelhos. A gente não tem assim uma ordem, não sabe qual dessas aqui que está primeiro, mas exceto essa última, né, quando ele ali antes de dar o respiro, ele: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e essa outra aqui está consumada. A gente entende que essas duas são as últimas de fato. Quanto às outras, não há uma ideia assim de ordem, mas Jesus sabia que ia passar dessa vida para outra, e sabendo que ia passar dessa vida para outra, diz lá em João 13:1: tendo amado, amou-os até o fim. Então, sabendo nós que vamos passar dessa vida para outra, vamos amar, amados, amém? E vamos amar até o fim. Só para fechar aqui essa ideia aí de, quando eu estava lembrando aqui, pensando nessas exaltações finais de Paulo e nessas últimas palavras, aí me veio essa ideia exatamente lá de Gênesis, que começa com vida e termina com a morte, mas está ali a fé de José. Me fez lembrar também as últimas palavras no livro de Eclesiastes, que é escrita por Salomão, e ele agora já está maduro, experiente, embora o livro é escrito não por conta de uma sabedoria humana, mas da maturidade do Espírito de Deus que traz. Mas ali em Eclesiastes a gente vai ver essa questão do homem, e ele vai escrever sobre a vaidade, e ele conclui o seu livro dizendo, Eclesiastes 12, verso 13 e 14: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A suma de tudo é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, pois é o dever de todo homem. E aí o versículo 14, que fecha mesmo o livro de Eclesiastes: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, tanto as encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam boas, quer sejam más. Está curioso como é que a Bíblia termina? Como é que a Bíblia termina? Como é que é o último versículo da Bíblia? Apocalipse 22, você tem aí o verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu preciso dessa graça, preciso dessa graça. Nós precisamos dessa graça. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós permanecemos salvos. E pela graça nós continuaremos salvos. Fui salvo, sou salvo e permanecerei salvo pela graça de Deus. Amém? Então, fé. Sede vigilantes, permaneçam firmes na fé, portando varonilmente,
fortalecendo, e que todos os atos sejam feitos com amor, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui os pastores presentes para fazermos a unção. Pastor Josemar. Pessoal do louvor, nós vamos finalizar. Nosso próximo encontro, domingo de manhã, às 9 horas. E como está confirmado aí no decreto que o toque de recolher é às 20, então nós havíamos falado de começarmos, porque estava o entendimento de que o toque de recolher seria mais cedo. E aí nós havíamos anunciado que domingo começaríamos às 17 horas. Neste caso, iremos começar às 18. Então, o culto de domingo à noite será das 18 às 19h30. Nós teremos no culto domingo à noite ceia, tá bom? Então, domingo de manhã, qual é o horário domingo de manhã? 9 horas. Nós teremos a live 9 horas, de 9 às 10. Domingo à noite, das 18 às 19h30. Ok? Aqueles que não vêm ao culto por um problema ou outro, como morbidade, idade, enfim. Então você pode preparar a sua ceia em casa. E quando estivermos ceando aqui, então os irmãos participarão na sua casa, tá bom? Você prepara lá o cálice, né, com suco de uva e o pão. E aí no momento nós cearemos juntos. Amém? Deus seja louvado. Convidar a Justina aqui, o líder dos diáconos, para, juntamente com o pastor, fazer a unção. Todos de pé. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Ela sai de ti e ela ministra os corações, ó Deus, ela rega, Deus, até que gere o fruto. Pai, em nome de Jesus, faz brotar o fruto desta palavra em cada coração. Ó Deus, despertando a vigilância, fortalecendo, Pai, em nome de Jesus, encorajando, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, nesta hora cada um, que o amor do Senhor, a graça salvadora do teu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra. Concede a todos, ó Deus, um sono tranquilo, uma noite tranquila, com refrigerar dos céus, Pai, em nome de Jesus. Impetra a bênção sobre cada um nesta hora, Senhor. Deus, aqueles que estão em casa, que o Senhor toque com o teu poder e graça, abençoando com vida, trazendo cura ao enfermo, Deus, trazendo, Senhor, consolo, fortalecimento, trazendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, libertação para o cativo. Opera com o teu poder, Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui ao serem tocados com o óleo seja tocado pela unção do teu Espírito, e de igual modo que estão em casa, no nome de Jesus, amém.